E se eu te dissesse que a história mais famosa de superação do mundo, o conto de Davi e Golias, não é sobre fé, sorte ou um milagre divino? E se na verdade for um manual de estratégia, uma aula de física aplicada e um mapa para a sua própria mente? A imagem que temos é clara. Um menino franzino contra um monstro de quase 3 metros de altura. Uma batalha impossível. Mas a verdade é que Golias nunca teve a menor chance. E ao entender o porquê, você vai descobrir a chave para derrubar os gigantes da sua própria vida, seja uma dívida que parece impagável, um medo que te paralisa ou um objetivo que parece inalcançável. A história de Davi e Golias não é um conto de fadas sobre o fraco vencendo o forte. É um plano de batalha sobre como a inteligência, o foco e a estratégia podem, e sempre irão, superar a força bruta. Vamos parar e pensar na cena. Imagine o Vale de Elá. De um lado, o exército de Israel, paralisado. Do outro, os filisteus, confiantes. E no centro, ecoando pelo vale, a voz de um homem que era mais uma força da natureza do que um soldado. Golias. A descrição dele é feita para intimidar. Armadura de bronze pesando mais de 50 quilos, um capacete de bronze, perneiras de bronze, um dardo de bronze. A lança dele tinha uma ponta de ferro que pesava mais de 6 quilos. Ele não era apenas um soldado, ele era um tanque de guerra humano. E por 40 dias, ele fez a mesma coisa. De manhã e de tarde, ele se adiantava e gritava para os israelitas, zombando do Deus deles, desafiando-os a enviar um homem para lutar. E por 40 dias, ninguém se moveu. O exército mais poderoso, treinado para a guerra, estava congelado. Por quê? Porque eles olhavam para Golias e viam um obstáculo intransponível. Eles estavam jogando o jogo de Golias. E nesse jogo, as regras eram claras. Força vence. Quem é o mais forte? Quem é o maior? Quem tem a melhor armadura? Nesse jogo, eles já tinham perdido. O medo é um paralisante. Ele não nos deixa ver as coisas como elas são, mas como nós sentimos que elas são. Para os soldados de Israel, Golias não era apenas um homem alto. Ele era a personificação da morte certa. A mente deles projetava a derrota antes mesmo da batalha começar. Eles viam o tamanho, a armadura, a lança, e o cérebro deles, em um mecanismo de autopreservação, gritava: impossível! Fuja! Não há como vencer! Essa é a primeira lição sobre os gigantes que enfrentamos. O poder deles não está apenas em sua força real, mas no poder psicológico que exercem sobre nós. Uma dívida não é apenas um número no papel. Ela se torna um monstro que sussurra no seu ouvido todas as noites que você nunca será livre. O medo de falar em público não é apenas sobre a possibilidade de gaguejar. Torna-se a certeza absoluta da humilhação na frente de todos. Golias é o nome que damos à nossa crença limitante mais poderosa. E enquanto você aceitar lutar no campo de batalha dele, usando as armas dele, você já perdeu. E então, entra em cena um garoto. Davi. Ele não é um soldado. Ele é um pastor. O filho mais novo, encarregado de trazer pão e queijo para seus irmãos no fronte. Ele chega e ouve o desafio de Golias. Mas enquanto todos os outros veem um gigante invencível, Davi vê algo completamente diferente. E a pergunta que ele faz é a chave de tudo. Quem é, pois, este filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele não pergunta quão grande ele é, ele pergunta quem ele pensa que é. A perspectiva de Davi é outra. Ele não está olhando para o tamanho do gigante, ele está olhando para o tamanho da afronta. Ele não está focado no problema, ele está focado no propósito. Essa mudança de perspectiva é o que transforma uma ameaça paralisante em um alvo. Quando Davi se oferece para lutar, a reação é de escárnio. O rei Saul diz: você não pode ir contra este filisteu para lutar com ele, pois você é apenas um jovem, e ele um homem de guerra desde a sua mocidade. Saul está preso na mesma lógica de todos os outros. Ele está medindo Davi com a régua de Golias. E com essa régua, Davi é inadequado. Saul então oferece a sua própria armadura a Davi, um capacete de bronze, uma couraça, e Davi tenta vesti-la, mas não consegue nem andar. A armadura,
que deveria ser uma proteção, se torna um peso morto. E aqui está uma das lições mais profundas da história. Nunca tente lutar a sua batalha com a armadura de outra pessoa. A solução que funcionou para o seu mentor, a estratégia que enriqueceu seu amigo, a carreira que deu certo para o seu irmão, essa é a armadura deles. Tentar usá-la pode te deixar mais lento, mais fraco e te impedir de usar suas verdadeiras forças. Davi entende isso instintivamente. Ele tira a armadura e diz: não posso andar com isto, pois não estou acostumado. E o que ele pega em vez disso? 5 pedras lisas de um riacho e sua funda. A sua arma de pastor. A arma que ele conhecia, que ele dominava. Ele recusou a lógica dos forte contra forte e escolheu a sua própria lógica. A lógica da precisão contra a força bruta. Agora, vamos mergulhar na física do ponto fraco. Tendemos a pensar na funda como um brinquedo de criança. Isso é um erro colossal, alimentado por séculos de ilustrações infantis. Na antiguidade, a funda era uma arma de guerra devastadora. Um fundeiro experiente era o equivalente a um atirador de elite de hoje. As pedras, cuidadosamente escolhidas por seu peso e aerodinâmica, podiam ser lançadas a velocidades superiores a 160 km por hora. Estudos de balística mostram que uma pedra de tamanho médio, como as que Davi provavelmente usou, lançada por um fundeiro competente, teria um poder de parada equivalente ao de uma pistola calibre 45. Não estamos falando de um arranhão. Estamos falando de uma força de impacto capaz de perfurar um capacete e esmagar um crânio. Golias estava usando uma armadura de bronze que cobria seu torso, suas pernas, sua cabeça. Ele era uma fortaleza ambulante. Mas toda fortaleza tem um ponto fraco. A armadura dele era pesada, limitando sua mobilidade. E seu rosto, especificamente a testa, estava exposto. Golias, na verdade, era o azarão. Alguns historiadores e médicos modernos especulam que Golias poderia sofrer de acromegalia, um tumor na glândula pituitária que causa gigantismo. Um efeito colateral comum da acromegalia é a visão dupla ou uma visão periférica muito ruim. Isso explicaria por que, quando Davi se aproxima, Golias diz: sou eu algum cão, para que venhas a mim com paus. Aparentemente Davi estava carregando seu cajado de pastor. E Golias pode ter visto 2 imagens, ou simplesmente não conseguiu focar direito no garoto que se aproximava rapidamente. Golias era grande, sim, mas era lento. Sua força estava no combate corpo a corpo, onde sua lança e espada seriam decisivas. Ele estava preparado para um duelo de espadas, um combate de força. Davi, por outro lado, redefiniu completamente o campo de batalha. Ele se recusou a se aproximar. Ele transformou um duelo de curta distância em um combate de projéteis de média distância. Ele usou sua vantagem, velocidade, agilidade e precisão contra a fraqueza de Golias, lentidão, falta de mobilidade e um ponto vulnerável exposto. Isso é física pura. A força não é apenas sobre massa. É sobre a aplicação de energia em um ponto específico. Golias era todo massa, toda força distribuída. Davi era todo energia concentrada. Ele pegou toda a força do seu corpo, a transferiu para o movimento de rotação da funda e concentrou essa energia em um único projétil minúsculo que atingiu o único ponto que importava. É o princípio do laser contra a lâmpada. Uma lâmpada de 100 watts ilumina um quarto inteiro com uma luz difusa. Um laser de 1 watt pode cortar aço. Por quê? Porque a energia do laser está perfeitamente focada. Davi foi um laser. Golias foi uma lâmpada. E como isso se aplica a nós? Nós enfrentamos Goliaths o tempo todo. A dívida de 100 mil reais. O projeto de 1 ano no trabalho. A meta de perder 30 quilos. Quando olhamos para a magnitude do problema, ficamos paralisados, assim como o exército de Israel. A dívida é grande demais. O projeto é complexo demais. O peso é demais para perder. Estamos olhando para o tamanho total do gigante. A estratégia de Davi nos ensina a parar de olhar para o tamanho do problema e começar a procurar o ponto fraco. Qual é a testa da sua dívida? Talvez não seja ganhar mais dinheiro, mas sim
cortar um único grande gasto supérfluo que libera o fluxo de caixa para pagar as parcelas. Qual é o ponto fraco do seu projeto complexo? Talvez seja aquela única tarefa que, se completada, destrava todas as outras. Qual é a testa da sua meta de perda de peso? Talvez não seja passar fome ou se matar na academia, mas simplesmente cortar o açúcar ou parar de beber refrigerante. Uma única mudança que tem um efeito cascata em todo o seu sistema. Nós não derrotamos gigantes com força bruta. Nós os derrotamos com precisão cirúrgica. Encontre a única ação que, quando executada, torna todo o resto mais fácil ou irrelevante. Encontre sua pedra e sua funda. Agora vamos para a segunda camada, a mais importante. A psicologia da coragem. De onde veio a confiança de Davi? Não foi arrogância, não foi fé cega. Foi algo muito mais poderoso, experiência. Quando Saul duvidou dele, Davi não deu um discurso motivacional. Ele apresentou um currículo. Ele disse: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da sua barba e o feria e o matava. Davi já havia enfrentado a morte. Ele já havia lutado contra predadores. Ele não estava indo para a sua primeira batalha. Ele estava apenas indo para uma batalha contra um inimigo de tamanho diferente. Ele tinha um histórico de vitórias. Ele havia treinado em segredo, no campo, longe dos olhos de todos. Cada ovelha salva, cada predador derrotado, foi uma pedra que ele adicionou à sua bolsa de confiança. A nossa mente funciona de maneira semelhante. A coragem não é a ausência de medo, é a ação apesar do medo. E a capacidade de agir apesar do medo é construída através de pequenas vitórias. A neurociência nos mostra que nosso cérebro tem duas partes em constante batalha quando enfrentamos uma ameaça. A amígdala, nosso centro de medo e resposta de luta ou fuga, e o córtex pré-frontal, nosso centro de lógica, planejamento e autocontrole. Para os soldados israelitas, a visão de Golias acionou uma tempestade na amígdala. O medo sequestrou a lógica deles. Eles não conseguiam pensar estrategicamente, só conseguiam sentir o pânico. Davi, por outro lado, conseguiu manter seu córtex pré-frontal no comando. E por quê? Porque ele já havia passado por situações semelhantes. Seu cérebro tinha dados. Tinha referências de que ele era capaz de sobreviver e vencer. Ele havia, na prática, treinado seu cérebro para não entrar em pânico sob pressão. Você quer ter a coragem de Davi para enfrentar seu gigante? Construa seu histórico de vitórias. Se o seu gigante é falar em público, não comece tentando dar uma palestra para 1000 pessoas. Comece gravando um vídeo de 1 minuto no seu celular. Essa é a sua ovelha. Depois, mostre para um amigo. Esse é o seu lobo. Depois, faça uma pequena apresentação para sua equipe de 5 pessoas. Esse é o seu urso. Cada passo, por menor que seja, é uma prova para o seu cérebro de que você pode fazer aquilo. Você está calibrando sua mente, ensinando a sua amígdala que a situação não é uma ameaça de morte e permitindo que seu córtex pré-frontal permaneça no controle. A coragem é um músculo. Você não nasce com ele. Você o desenvolve através da repetição e da exposição gradual ao desconforto. Davi passou anos no deserto construindo seu músculo de coragem para que no dia da batalha ele estivesse pronto. E há outro componente psicológico crucial aqui: o poder do foco. Imagine a cena do ponto de vista de Davi. Ele está no vale. À sua frente, um gigante gritando maldições. Atrás dele, seu próprio exército, provavelmente sussurrando que ele é louco. Seus irmãos, que o acusaram de ser arrogante, estão olhando. O rei está observando. A pressão é imensa. Há 1000 coisas para desviar sua atenção. O barulho, as dúvidas, o medo. Mas Davi, como um mestre zen, filtra tudo. Sua atenção não está no gigante como um todo, não está no barulho da multidão, não está na dúvida de seus compatriotas. Seu foco se estreita até se tornar um ponto de luz, um túnel. E no final desse túnel, há apenas um alvo.
A testa de Golias. Isso é o que os atletas chamam de estar na zona. É um estado de fluxo, onde o tempo parece desacelerar e a ação se torna sem esforço. Davi alcançou esse estado através da prática e do propósito. Ele sabia exatamente o que precisava fazer. Todo o resto era apenas ruído. Nós vivemos na era da distração. Nossos Goliaths modernos, a procrastinação, a falta de propósito, a ansiedade, são alimentados por um fluxo constante de notificações, notícias e estímulos. Nossa atenção é o recurso mais valioso que temos, e ela está sob ataque constante. A lição de Davi aqui é a prática da atenção focada. Quando você decidir trabalhar em seu projeto importante, desligue o celular, feche as abas desnecessárias do navegador. Crie um ambiente onde o seu foco possa se estreitar como o de Davi. O que você foca se expande. Se você focar no tamanho do seu problema, o medo se expandirá. Se você focar na sua capacidade de agir e no pequeno ponto fraco que você pode atacar agora, sua coragem e seu poder se expandirão. A batalha contra Golias não foi vencida no momento em que a pedra foi lançada. Foi vencida no momento em que Davi decidiu onde colocar o seu foco. Vamos voltar para o confronto final. Golias vê Davi se aproximando e se sente insultado. Venha a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Ele está tentando intimidar Davi, puxá-lo para uma batalha psicológica. Mas Davi não morde a isca. Ele responde com uma declaração de propósito que muda a energia de todo o confronto. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Davi não está apenas se defendendo. Ele está enquadrando a batalha em seus próprios termos. Isso não é sobre Davi contra Golias. É sobre o propósito de Davi contra o ego de Golias. E um propósito é sempre mais forte que o ego. Então, a ação acontece. Davi corre em direção ao filisteu. Correr. Ele não hesita. Ele não anda cautelosamente. Ele corre, fechando a distância, criando seu momento. Ele coloca a mão na sua bolsa, pega uma pedra e a coloca na funda. E enquanto corre, ele gira a funda. O som deve ter sido um zumbido agudo, cortando o ar tenso do vale. E então, o lançamento. Um único movimento fluido, treinado à perfeição através de milhares de repetições nos campos de Belém. A pedra voa, reta, verdadeira, e encontra seu alvo. O texto bíblico diz que a pedra se encravou na sua testa. A força foi tão imensa que a pedra penetrou o osso. Golias cai com o rosto em terra. O gigante está morto. Mas a história não acaba aí. Davi corre, pega a própria espada de Golias, a arma do gigante, e corta sua cabeça. Isso é mais do que apenas garantir a vitória. É um ato simbólico. É a demonstração de que a fonte do poder do gigante, quando derrotada, pode se tornar sua própria ferramenta. Quando você vence a sua dívida, o conhecimento financeiro que você adquiriu se torna sua maior ferramenta para construir riqueza. Quando você supera seu medo de falar em público, a sua voz se torna sua maior ferramenta para inspirar e liderar. Você não apenas derrota o gigante, você toma o poder dele para si. E o que acontece em seguida é mágico. O exército filisteu, que um momento antes estava confiante e arrogante, vê seu campeão cair. E eles fogem. E o exército de Israel, que um momento antes estava paralisado de medo, solta um grito de guerra e persegue seus inimigos. A queda de um gigante pode libertar um exército inteiro. A sua vitória sobre o seu gigante pessoal não inspira apenas você. Ela cria uma onda de choque de possibilidade para todos ao seu redor. Então, o que a história de Davi e Golias realmente nos ensina? Primeiro, redefina o problema. Pare de olhar para o tamanho do seu gigante e comece a procurar pela fraqueza dele. Os maiores problemas, muitas vezes, têm as soluções mais simples e focadas. Eles não exigem força bruta, mas sim inteligência e uma nova perspectiva. Segundo, use as suas próprias armas. Pare de tentar usar a armadura dos outros.
Descubra qual é a sua funda, qual é a sua habilidade única, sua paixão, sua vantagem injusta. Abrace-a e domine-a. É nela que reside o seu verdadeiro poder, não na imitação dos outros. Terceiro, construa sua coragem em particular. A confiança para enfrentar os grandes desafios públicos é forjada nas pequenas vitórias privadas. Enfrente seus lobos e ursos diariamente para que, quando o gigante aparecer, você esteja pronto, não apenas tecnicamente, mas mentalmente. Quarto, domine o seu foco. Em um mundo de distrações, a capacidade de focar sua energia mental e física em um único ponto é o maior superpoder. Proteja sua atenção como seu bem mais precioso. A batalha contra Golias não é um evento histórico que aconteceu há 3.000 anos. É uma batalha que acontece dentro de cada um de nós, todos os dias. O gigante é a voz na sua cabeça que diz que você não é bom o suficiente, que é impossível, que você deveria desistir. É o obstáculo externo que parece sólido e intransponível. Davi também é uma parte de você. É a voz da inteligência, da criatividade, da coragem que ousa ver as coisas de forma diferente. É a parte de você que sabe que, com a estratégia certa e o foco certo, nada é impossível. A questão não é se você tem um gigante em sua vida. Todos nós temos. A questão é, qual parte de você vai alimentar? A paralisia do exército de Israel ou a perspectiva do pastor de Belém? Olhe para o seu maior desafio agora. O seu Golias. Pare de medir o tamanho dele e comece a analisar sua estrutura. Onde está a testa exposta? Qual é a sua crença limitante central que sustenta todo o medo? É a crença de que você não merece o sucesso? É a crença de que você não tem talento suficiente? É a crença de que pessoas como você não conseguem coisas assim? Essa crença é o ponto fraco. E a sua pedra é a verdade. A sua pedra é a ação focada. A sua pedra é a prova que você coleta, dia após dia, de que essa crença é uma mentira. Cada pequena ação que você toma na direção do seu medo é você girando a funda. E um dia, quando você menos esperar, você vai soltar a pedra. E o gigante vai cair. E nesse dia, você não apenas terá vencido uma batalha, você terá reescrito as regras do que é possível para a sua vida. Agora eu quero saber de você. Qual é o gigante que você está enfrentando hoje? Pode ser algo concreto, como uma meta profissional, ou algo interno, como a ansiedade ou a autossabotagem. E qual é a pedra, o seu ponto de foco, a única ação inteligente que você pode tomar para começar a derrubá-lo? Compartilha aqui nos comentários, porque a sua estratégia pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para pegar a sua própria funda. Se esse tipo de análise, que conecta a sabedoria antiga com ciência moderna para te dar ferramentas práticas para enfrentar os desafios da vida, ressoa com você, então faça parte da nossa comunidade. Este é o tipo de conversa que temos aqui, mergulhando fundo nos princípios que governam o sucesso e a superação. Clique no botão de se inscrever e ative as notificações, porque a nossa próxima conversa vai ser tão transformadora quanto esta. E lembre-se, você não precisa ser o mais forte para vencer, você precisa ser o mais inteligente.